dia! Tudo bom? Vamos para mais uma aula? Hoje é dia 9/4, nossa aula vai começar com história. Aqui está o trabalhinho que vocês receberam em casa. Essa folhinha foi até na semana passada, tá? Quero que vocês peguem ela, tá bom? Vamos lá. As cidades têm histórias. Histórias do lugar em que eu moro. Ruas, bairros, cidades. Quando alguém escreve o endereço de onde mora, começa sempre assim, por rua, avenida, né? Alameda, travessa, estrada. Então, tudo isso se dá o nome de alguma rua, né? Por exemplo, nós temos aqui a Rua Abaçaí, é a rua da escola. Estrada Henrique de Melo, né? Essa rua aqui que corta todas as ruas. Estrada Intendente Magalhães. Já lá na frente, perto da estação de trem, é Rua João Vicente, né? Uns moram em travessa, por exemplo, Travessa Vitalina, num beco Manuel Aires, né? Então, as ruas, né, elas têm esse endereço, elas como ruas, avenidas, né, como estão aí. Mas nem sempre foi assim. Sabia que não era assim? Antigamente, muitas ruas eram conhecidas pelo nome de um morador, pela cor de uma casa ou por um ponto de referência, como uma árvore. Além disso, as casas não eram numeradas. Vamos botar assim, Helena, ela mora na Casa Rosa, logo na esquina ali, ó, né? Ou senão, é a casa da Dona Beatriz. A casa da Dona Beatriz tem uma árvore, né? Bem em frente, uma árvore bonita. Então, assim eram os endereços antigamente. Eram dados como referência, pontos de referência, ou até o mesmo endereço, né? Desta maneira. Antigamente, muitas ruas eram conhecidas pelo nome de um morador, pela cor da casa ou por pontos de referência, como uma árvore. Além disso, as casas não eram numeradas. Agora vocês vão marcar esse parágrafo que eu vou ler, tá? A rua é um espaço de convivência para aqueles que nela moram. É um espaço público, pois nela todos têm o direito de ir e vir livremente e de realizar atividades coletivas, como passeatas, protestos, desfiles ou paradas, feiras livres e festas populares. Tá? Marcaram tudo isso? Muito bem, é lá da rua até festas populares, tá legal? Nas cidades, as ruas fazem parte de um conjunto de conjuntos maiores ou bairros. Virou a folha, vai falar assim, o que é endereço? Para entregar a correspondência, o carteiro precisa procurar o endereço, escrito na carta ou no pacote. Esse endereço compreende o nome da rua, o número da casa e, se for o caso, um complemento, né? O nome do bairro, o nome da cidade e o número. E o código de endereçamento postal, que a gente chama de CEP. O endereço de uma pessoa é esse conjunto de informações que permite que o local onde ela reside seja encontrado. Eu quero que vocês marquem esse parágrafo todo, tá? Desde para a entrega de correspondência até onde reside seja encontrado. Então, quando a gente vai enviar alguma carta ou alguma encomenda, o correio, ele precisa saber para onde vai essa encomenda. Né? Nós temos que identificar essa encomenda com o nome da pessoa para quem a gente está mandando, com o endereço e o número, o complementa para dizer se ela mora em apartamento, né? Vamos dizer assim, Rua Catavento, número 80, bloco 3, apartamento 201. Então, o bloco 3 e o apartamento 201 são os complementos, né, da onde a pessoa reside. Porque se você
botar o endereço da rua e o número, se for um monte de casas, como é que vai chegar? Não tem como, né? Então, precisa colocar tudo isso direitinho. E o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, ele é muito importante, porque ele também vai identificar o seu bairro e a cidade, tá? Da onde, para onde vai ou da onde está vindo, tá bom? O CEP foi criado porque o número de casas e ruas aumentou muito no longo desses tempos todos. Então, eles criaram o CEP por causa disso, porque o CEP consegue identificar a rua e você só precisa fazer o quê? Colocar o número da sua casa, porque hoje todas as casas, elas estão o quê? Numeradas. Não existe mais nenhuma casa que não tenha numeração. Observe as fotos a seguir. Elas mostram diversas ruas em bairros e cidades diferentes. Então, nós temos uma rua aí que ficava lá em Diamantina, no estado de Minas Gerais. A outra é na cidade de Uberlândia. Atual Rua das Avenidas. São as mais amplas e comportam um número maior de veículos. Olha a diferença, de uma cidade para outra. Todas duas em Minas Gerais, tá? Uma é bem antigamente, e outra foto é da agora, tá? Viram a folha? As ruas se transformam com o tempo. As ruas, assim como outros espaços da cidade, transformam-se com o passar do tempo. As paisagens construídas pelas pessoas estão em constante transformação e as ruas acompanham essas mudanças. Ruas que em outros tempos eram terras batidas, passam a receber asfalto, casas que ficam velhas, às vezes são demolidas para dar a novas casas ou edifícios, outras são reformadas e se tornam novas moradias, ou passam a ser uma casa de comércio, como lojas, farmácias e restaurantes. A mudança também pode ser dos moradores. Pessoas mudam de endereço e vão morar em outras ruas. E assim novos vizinhos surgem. Então, aqui fala, que antigamente as casas eram bem velhinhas, não são modernas como hoje. Mas ainda num bairro existem as casas bem antigas, que moradores não fizeram obras, não transformaram a sua casa, não fizeram nada. Então elas permanecem como era antigamente. Se a gente for lá no centro da cidade tem vários prédios sobrados que ainda são lá antigamente, lá do século 18, século 19, que a gente chama até de patrimônio tombado, patrimônio público, porque são referências de como era, as casas antigamente, tá? Então, muitos moradores permanecem nessas casas, às vezes vendem esse local e vão residir em outro, tá? Aí novos vizinhos aparecem. Aí nós temos a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, antigamente, e como ela é hoje. Essa foto aqui, ó, antigamente, tá? E como ela é hoje. Olha a mudança, Antigamente eram só casas, uma rua bem pequena, olha quantos prédios, Então, vamos para a próxima página. Como batizar ou mudar o nome de uma rua? Você aprendeu que as ruas têm nomes e números. Mas quem escolhe esses nomes e números? Como se faz para batizar uma rua? Para nomear uma rua, precisa existir um projeto de lei criado por algum vereador. Os vereadores são os representantes da população eleitos para fazer as leis. O projeto para o nome da rua é apresentado, então, à Câmara da cidade. Se ele for aprovado, vira uma lei.
Após a aprovação, a prefeitura se incumbe de obedecer a essa lei, ou seja, coloca ou modifica o nome da rua. Eu quero que vocês marquem para mim, desde para nomear uma rua até coloca ou modifica o nome da rua. Marca todos esses trechos aí. É o primeiro, é o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, tá? Os moradores de uma rua podem, por exemplo, enviar a um vereador uma sugestão de nome e pedir-lhe para que apresente essa proposta na Câmara dos Vereadores. Então, toda vez que a gente sai, né, a gente vai ver o quê? O nome de ruas. Existem ruas com nomes indígenas, lembra que eu já falei sobre isso? Existem ruas com nomes de pessoas importantes, né, que marcaram a história, às vezes até do bairro, e pedem para que essa rua seja batizada com esse nome, ou que seja trocada, né? Já existia um nome, mas troca por outro nome para homenagear uma pessoa. Então, todas as ruas elas têm nomes, tá? O que vamos fazer agora? Então, essa folhinha aqui acabou. Agora eu quero que você me pegue essa aqui, ó. Tá bom? Pegaram? Então, diz assim, a certidão de nascimento. Lembra que eu já falei que a gente tem uma história? A nossa história, ela é guardada, né? Através de quê? De documentos, fotos, brinquedos, um retrato. Eu até falei sobre isso ontem, lembra disso? Então, a sua certidão de nascimento, tá? É um documento muito importante. É um documento que ele é feito assim que você nasce. Então, quando você nasce, papai e mamãe vão logo no cartório e registra você. Quando ele registra você, você já passa a ser cidadão, né? Porque se você não for registrado, você é cidadão de onde? Aonde você nasceu, né? Muitas pessoas ainda não têm esse registro, tá? Mas é um registro que é feito em cartório, é de graça, tá? A primeira certidão é de graça, é por lei, não pode ser cobrado. Então, todo mundo tem que ter a sua certidão de nascimento, tá? Aí diz assim, que eu quero que vocês marquem. Quando uma criança nasce, os pais têm que registrar uma criança no cartório, para ela existir como cidadã, como morador oficial da cidade, do país e do mundo. Marca tudo isso aí para mim. A certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem. Marca também. Aqui embaixo tem, né, a certidão. Todos nós temos que ter o quê? Nome e sobrenome, né? Todos nós temos que ter um nome e um sobrenome, tá bom? E nós temos aí, lembra que eu falei que nós temos vários objetos? Ó. Por que a certidão de nascimento é tão importante? Marca para mim. Sem a certidão de nascimento, uma pessoa oficialmente não tem nome, nem sobrenome e nem nacionalidade. Portanto, não aparece para o Estado. Só com a certidão é possível entrar, ter direitos. Marca tudo isso aí para mim, gente. Aí aqui tem alguns direitos de fazer matrícula, né, de registrar os filhos, de se casar, onde fazer a certidão de nascimento, tá bom? Que é no cartório, como eu havia dito. É para marcar cartório, tá? Como fazer a certidão de nascimento, você vai marcar tudo. E a certidão de nascimento é de graça, marca tudo também, tá bom? Os documentos da nossa história, sobre isso que eu já falei, todos os documentos da nossa história, já conversamos sobre isso, eu só estou dando uma folhinha para reforçar. Fonte escrita.